Está começando mais um episódio do Journey of Dev, a série que explora a jornada real de quem escolhe viver da engenharia de software. É muito bom estar aqui de novo para mais essa imersão. Com certeza. E olha, hoje a gente vai falar sobre algo que muitos desenvolvedores simplesmente ignoram no início da carreira. Ignoram e muito, né? Demais. Mas é exatamente isso que define quem realmente evolui na área: a lógica e o domínio de algoritmos. Porque existe meio que um paradoxo do iniciante. Aquele clássico de achar que programar é só aprender linguagem, certo? Exatamente. A galera entra achando que o objetivo final é dominar, tipo, a sintaxe de JavaScript, Python, Java, C#, Go. E a verdade é que isso é só a superfície, é só a pontinha do iceberg. É o equivalente a aprender o vocabulário de um idioma novo e achar que já dá para escrever um livro brilhante só com isso. Perfeito. E para embasar nossa análise profunda de hoje, a gente trouxe uma pilha de fontes de peso, clássicos absolutos da ciência da computação. Nossa, só peso pesado mesmo. Temos o Algorithm Design do Kleinberg, da Tardos, o Introduction to Algorithms do Corman, o livro Algorithms do Sedgwick e aquele que é super prático, né? O Competitive Programmer's Handbook do Laxenen. E ainda tem uns artigos históricos aí no meio que mudaram tudo. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. A nossa missão é entender por que dominar essa estrutura invisível por trás do código é o verdadeiro atalho para se tornar um profissional excepcional, e não só um copiador de código. O que a gente vê muito hoje é aquele problema moderno da formação, né? Um foco gigante e quase exclusivo em frameworks. É a cultura do Stack Overflow e do ChatGPT sem critério. A pessoa copia o código, decora a sintaxe e fica trocando de linguagem toda hora. Isso cria uma legião de, digamos, framework developers. Pessoas que operam as ferramentas, mas não são engenheiros de software de verdade. E o que é fascinante aqui é que os problemas reais raramente chegam limpos. Como assim limpos? No livro do Kleinberg, ele mostra que algoritmos são o coração da computação justamente porque no mundo real, na empresa, o problema chega bagunçado. Cheio de regras confusas, legado, dados que não importam. Aquela loucura do dia a dia corporativo. Isso. E o papel da engenharia de software é extrair um núcleo limpo dessa bagunça. Quem foca só na linguagem de programação se perde totalmente quando o framework muda. Porque a linguagem é só a ferramenta, né? Exato. A diferença entre ser um programador de linguagem e um programador de lógica. Exato. A linguagem expressa a ideia. O algoritmo é a ideia. E o que realmente é um algoritmo? De forma bem didática para quem está ouvindo. É um conjunto finito de passos para resolver um problema. Simples assim. O Corman usa um exemplo ótimo, que é ordenar uma mão de cartas. Você pega uma carta, compara e insere na posição certa. Que é fácil com 5 cartas, mas e com 5 milhões de registros financeiros, né? Aí o bicho pega. Encontrar um elemento específico, calcular o caminho mais curto na internet, como Kleinberg cita sobre sistemas de roteamento. Tudo isso é algoritmo. É a ideia pura. O código em C ou em Python é só um mensageiro dessa ideia para a máquina. O que nos leva ao poder da abstração. Os grandes engenheiros pensam em estruturas de solução, não em linhas de código. Eles pensam em decomposição de problemas, em modelagem lógica, o pensamento computacional puro. Tem aquele exemplo sensacional no livro do Laxonen, da soma máxima de subarranjo. Nossa, o Maximum Subarray Sum. Esse é um divisor de águas. Explica pra gente como ele ilustra essa abstração. Claro. Imagina uma lista imensa de números positivos e negativos. O objetivo é achar o trecho contínuo dessa lista que dá a maior soma possível. A solução óbvia, de força bruta, testa tudo, todas as combinações. O que leva a um tempo cúbico, certo? Exato. Demora uma eternidade se a lista for grande. O servidor chora. Mas com um pensamento algorítmico abstrato, você reduz isso para um tempo linear. Você passa pela lista só uma vez e resolve. E a mágica é que esse mesmo passo a passo abstrato, essa mesma ideia, pode ser escrita em JavaScript, Python, C ou Java. A ideia lógica por trás permanece exatamente a mesma. A performance vem da estrutura do pensamento, não da linguagem. E para pensar assim, a gente precisa de um arsenal. As estruturas fundamentais. Que são obrigatórias para qualquer base sólida.
Estamos falando de arrays, listas, pilhas, filas, árvores, grafos e tabelas hash. O material do Cormen explica muito bem a diferença mecânica entre elas. Um array te dá acesso instantâneo a qualquer posição, mas inserir um dado novo no meio dele é um pesadelo. Tem que empurrar todo o resto para frente. Isso. Já as listas encadeadas são super flexíveis para inserir coisas, mas você perde aquele acesso direto rápido. E as pilhas e filas? Pilhas seguem a lógica LIFO. O último a entrar é o primeiro a sair. Pensa numa pilha de pratos limpos no restaurante. Você sempre pega o do topo. E filas seguem FIFO. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Igual fila de banco. Perfeito. E se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a coisa muda de figura. O Sedgwick e o Kleinberg mostram como usar heaps, que são árvores binárias balanceadas, para criar filas de prioridade. Ao invés de checar item por item numa fila gigantesca para ver qual é o mais urgente. O heap já deixa o mais urgente no topo. Derruba o tempo de busca de linear para logarítmico. A estrutura correta muda o jogo. É o jeito que a gente guarda a informação, dito quão rápido a gente consegue resolver o problema depois. E aí entram os paradigmas algorítmicos. A caixa de ferramentas estratégica da ciência da computação. São os métodos de ataque para problemas grandes. Divisão e conquista, programação dinâmica, algoritmos gulosos, busca em grafos, backtracking. A divisão e conquista, por exemplo, é quebrar o problema em partes, resolver recursivamente e combinar no final. O merge sort faz exatamente isso. E os algoritmos gulosos, o greedy? Esses são engraçados. Eles tomam a melhor decisão local no momento. A decisão mais óbvia e lucrativa agora, esperando que isso leve à melhor solução global no fim. Tipo, dar troco com o menor número de moedas possível. Você sempre pega a moeda de maior valor que não ultrapasse o troco. Exatamente. Funciona bem para moedas normais, mas se os subproblemas começam a se sobrepor de um jeito complexo, o algoritmo goloso falha. Ele não olha para o futuro. E é aí que entra a programação dinâmica, né? Sim, a queridinha das entrevistas difíceis. A programação dinâmica salva os cálculos que já foram feitos para evitar aquele crescimento exponencial absurdo. O Kleinberg dá aquele exemplo do alinhamento de sequências genéticas de DNA, não é? Esse exemplo é maravilhoso. Imagina alinhar bilhões de pares de DNA com deleções e mutações. Fazer isso na força bruta demoraria mais que a idade do universo. A programação dinâmica quebra isso em subproblemas locais, memoriza os resultados numa matriz e resolve a biologia com matemática pura. É incrível como os problemas mais modernos, desde genética até inteligência artificial, são só variações dessas ideias clássicas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, a análise de complexidade. O famoso Big O. Isso, porque é o que separa os bons desenvolvedores dos grandes engenheiros. Bons desenvolvedores olham se o código funciona, grandes engenheiros olham como o código escala. A matemática da escalabilidade não perdoa. As fontes mostram que um algoritmo quadrático processando 100 itens parece super rápido, mas se a entrada cresce 10 vezes, o tempo não cresce 10 vezes. Ele explode. Explode. A diferença entre um tempo polinomial moderado e um tempo exponencial é literalmente a diferença entre ter a resposta em segundos ou em séculos. Mas não é só olhar para o pior cenário de forma cega. O Tarja traz um conceito brilhante nos artigos dele, que é a análise amortizada. A análise amortizada muda tudo. Porque, às vezes, uma operação específica, numa estrutura de dados, tipo nas splay trees ou skill heaps, demora muito. Parece que o algoritmo travou. Parece, mas na verdade, ao longo de toda a execução do programa, aquela operação pesada organizou os dados de um jeito que as próximas 1000 operações vão ser quase instantâneas. O custo total médio é diluído, é amortizado. Essa visão histórica é fundamental, porque a gente costuma achar que tudo isso nasceu ontem com a internet moderna. Mas esses fundamentos foram criados muito antes das linguagens atuais existirem. Pelos verdadeiros gigantes da computação. O Dijkstra, por exemplo. O artigo original dele, de 1959, tem uma das histórias mais fascinantes da nossa área. A história do café em Amsterdã?
Exatamente. Conta essa história pra gente. Em 1956, eles iam inaugurar o computador Arimac na Holanda e precisavam de uma demonstração pública impressionante. O Dijkstra estava tomando café com a esposa no terraço de uma cafeteria em Amsterdã. Sem nenhum computador na frente dele. Nenhum. Ele precisava de um problema prático. E aí, de cabeça, ele desenhou mentalmente o mapa da rede ferroviária da Holanda e criou o algoritmo do caminho mais curto, ali, tomando café. E a demonstração no Arimac foi um sucesso esmagador? O cara resolveu o roteamento que a gente usa hoje no GPS e na rede global, só pensando na estrutura lógica do problema. Tem o Donald Knuth também, essencial nos estudos de filas de prioridade, e o próprio Robert Tarjan com estruturas de conjuntos disjuntos. Sem esquecer da dupla Stephen Cook e Richard Karp. O que eles fizeram com os problemas NP completos mudou a nossa compreensão do universo lógico. Mostrar matematicamente que existem problemas como o roteamento do caixeiro viajante em larga escala que são inerentemente difíceis de resolver em tempo ótimo. Não importa quão rápido seja o computador, o problema em si cresce de um jeito incontrolável. Isso poupa milhões de horas de engenheiros tentando resolver o impossível. Exato, foca-se em aproximações eficientes ao invés da perfeição inatingível. Bom, então, o que tudo isso significa na prática? A galera que está no mercado, resolvendo bug, pegando ticket no Gira todo dia, como aplicar isso na carreira? O Laaksonen, no manual dele, é bem direto. Primeiro, estudar algoritmos regularmente, tem que ser hábito. Não só na véspera de entrevista técnica, né? Não, tem que manter a mente afiada. Segundo, aprender a estimar a eficiência antes de escrever código. Sabendo que um computador faz centenas de milhões de operações por segundo, você já bate o olho na sua lógica e sabe se ela vai gargalar ou não. E o terceiro ponto? Pensar minuciosamente antes de escrever a primeira linha. Arquitetar a solução, modelar os dados. O código é só a tradução final. É aquela adaptabilidade extrema. Quem domina esses blocos fundamentais de lógica e estruturas de dados consegue pegar qualquer linguagem nova que o mercado inventar e aprender em dias. Porque a lógica já está dominada. Você só vai procurar na documentação como aquela linguagem específica escreve um loop ou instancia uma tabela hash. O que nos leva à nossa reflexão final. A linguagem de hoje, seja qual for a que está no topo do hype agora, pode desaparecer amanhã. E vai. Frameworks nascem e morrem todos os anos num ciclo que não para. Mas a lógica, os algoritmos e as estruturas de dados permanecem para sempre como o verdadeiro alicerce da engenharia de software. Quem aprende uma linguagem, escreve código. Quem domina algoritmos, resolve problemas. Isso levanta uma questão importante e bem provocativa. Se a gente consegue mapear coisas incrivelmente complexas e naturais, como o alinhamento do DNA humano, usando a programação dinâmica... Um paradigma puramente matemático. Exato. Que outros aspectos aparentemente caóticos do nosso dia a dia são, na verdade, apenas algoritmos elegantes esperando para serem descobertos por uma mente atenta. Fica aí o pensamento para quem está ouvindo a gente. A matemática e a lógica estão por trás de tudo. Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa investigação profunda pelas raízes da computação hoje. Foi excelente. Continuem estudando os fundamentos e até a próxima. Um grande abraço e nos vemos no próximo mergulho aqui no Journey of Dev.